E aí, pessoal, como vocês estão? Eu gostaria de convidá-los para mais um devocional Teens da Igreja Batista Chácara Flora, onde eu quero compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado no meu coração ao decorrer desses dias. Eu gostaria de ler uns salmos com vocês. Salmos 4, verso 3 diz assim: Estejam certos disso, o Senhor separa o fiel para si, o Senhor responderá quando eu clamar a ele. Este momento que nós estamos passando é um momento bem delicado, onde a todo momento nós estamos sendo bombardeados de informações e, por consequência, influenciados por todo esse sentimento de que as coisas vão piorar, que as coisas vão não vão dar certo, enfim, de que nós seremos atingidos. E quando eu leio esses salmos ele traz um alívio, uma paz, uma segurança de que tudo aquilo que eu clamar ao Senhor, Ele responderá. Mas aí é a grande sacada e é o grande detalhe, vamos dizer assim. Será que eu tenho clamado ao Senhor em tempo de crise? Será que Ele tem sido o meu socorro bem presente? Será que nesse momento onde tudo está bagunçado, onde eu tenho que ficar confinado na minha casa e a minha rotina, ela foi modificada, os meus afazeres, os meus conhecimentos em relação a tudo aquilo que já estava programado, já estava projetado, foram abalados? Será que nesse momento eu tenho clamado ao Senhor ou eu tenho deixado Ele em segundo plano? Essa é uma pergunta que ao decorrer desses dias o Senhor tem me feito, e quando eu li esses salmos eu tive a certeza de que em momentos de crise, será que nós estamos sofrendo uma crise com o nosso relacionamento com Cristo também? Será que o mundo, e por consequência, claro, porque nós vivemos nesse mundo, está passando por essa crise, mas será que o nosso relacionamento com Deus também está passando por essa crise? Eu te pergunto se nesse momento de isolamento você tem dedicado um tempo ao Senhor, tem dedicado um tempo ao seu devocional com Ele, a buscar Ele, a orar por Ele, a falar com Ele. Quando eu li esse versículo, ele automaticamente me remeteu a Jeremias 29, 13, quando a palavra do Senhor diz lá: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E aí, quando eu leio Jeremias 13, 29 e 13, automaticamente eu tenho que voltar a alguns versículos e o Senhor fala assim: olha, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos esses de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. E quando eu leio esses versículos, isso acalma de tal forma o meu coração, isso alivia toda essa pressão que nós estamos passando nesse momento. Mas por que alivia, Luana? Porque quando o mundo diz que a incerteza vai tá nos rondando, quando o mundo diz que as coisas vão piorar, eu lembro de que o Senhor, Ele é o meu seguro, bem presente na hora da aflição. Eu lembro que o Senhor, Ele, em tempos de crise, Ele é a minha paz, Ele é o meu abrigo, Ele é o meu refúgio, de que em momento algum o Senhor me abandonou e irá me abandonar, de que em momento algum o Senhor ele tem se esquecido. Mas ele diz que é necessário que eu clame, que eu busque, que é necessário eu ter este momento com ele. Será que nesse momento de isolamento, a qual eu e você estamos mais tempo em casa, nós temos dedicado um tempo ao Senhor? Será que neste momento as minhas prioridades elas não foram invertidas de alguma forma? Será que eu deixei de orar mais? Será que eu deixei de buscar mais porque eu tô em casa e aí eu tenho tantas as coisas a fazer e eu deixei ele de lado? Quando eu leio um pouquinho disso,
automaticamente isso me remete a uma viagem, vamos se dizer assim. Eu não sei se você já andou de avião, mas quando a gente decola, quando você entra no avião e o avião decola, automaticamente nós conseguimos, quando ele está subindo, e você pode olhar pela janela, você começa a ver as luzes, as casas, os prédios, e aí conforme ele vai subindo, aquela clareza a qual você via, você já não tá vendo tanto. E aí quando ele tá lá em cima, você ainda vê, mas é tão distante, mas ainda assim você vê. Ainda assim, você consegue ver as luzezinhas e as casas, os prédios, mas ao decorrer da viagem, o avião ele sobe mais e aí ele vai voando, voando por cima das nuvens e você não vê mais nada. E aí você, naquele momento, percebe de alguma forma que você tá preso dentro do avião, não tem para onde ir e de que a sua única certeza é que você tem um objetivo, você tem um lugar a chegar e que naquele momento você tem que confiar no piloto, no copiloto, para que você chegue bem ao seu destino. E aí, quando eu leio essa passagem de Jeremias 29, e eu lembro disso. Eu lembro deste momento de que o Senhor fala que eu devo confiar nele. Assim como na viagem eu confio no piloto, de que por mais que eu passe por uma turbulência lá em cima, ele está seguro daquilo que ele está fazendo, ele está nos conduzindo e nós vamos passar. E eu deposito a minha confiança porque naquele momento é a única pessoa que eu posso depositar a minha confiança, porque é ele que sabe, por mais que eu saiba, vamos dizer assim, que eu soubesse alguma coisa a respeito de como conduzir um avião, ainda assim eu não estaria apta para conduzi-lo. Então eu sou obrigada a confiar, a acreditar e seguir as instruções que ele passa, seguir as informações e esperar, sem pânico, sem tomar nenhuma atitude drástica. E quando eu lembro disso, eu automaticamente lembro de Deus, que nesse momento de crise, ele faz a mesma coisa como se fosse um piloto. Ele fala, confia que tudo isso tem um propósito, que tudo isso tem um objetivo maior, porque eu sou soberano. Eu olho muito lá na frente. Quando eu tô confinada ali no meu assento, naquela viagem, o máximo que eu consigo enxergar são as luzes, ou às vezes nem as luzes mais. Se eu estou viajando de dia, é só o sol. Se eu estou viajando de noite, é só a escuridão. Mas o piloto, ele vê além. Ele vê aquilo que à sua frente está. Assim é o nosso Pai. Ele vê além. Ele sabe para onde tudo isso vai nos levar. E nesses dias tão difíceis, nós podemos perceber que a ansiedade, ela acaba criando um clima tóxico, que automaticamente a gente começa a murmurar, a gente começa a falar coisas de que o tempo parece que não passa, de que as coisas não mudam e que se mudar vão ser para pior. E aí é nesse momento que eu lembro de que o Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Eu tô tão preocupada com as coisas que o mundo tem me oferecido, as notícias, na realidade, que o mundo tem me oferecido, que eu tenho deixado de lado aquilo que o Senhor tem mais falado aos nossos corações esse dia. Clama a mim, busca a mim, se relacione comigo, tenha um momento comigo. Eu sei que para muitos isso é muito difícil, mas não é impossível. Basta o primeiro passo, basta o primeiro momento a qual você separa e fala: eu vou me relacionar com Deus, eu vou me dedicar a Deus, eu vou me dedicar a conhecer mais dele. É nesse momento que o Senhor espera
que nós possamos nos entregar e confiar verdadeiramente quando tudo parece incerto, quando as luzezinhas estão bem distantes, quando as soluções estão bem distantes. É nesse momento que o Senhor fala: ei, acorda, chegou a hora de você confiar, já que não vinha confiando, já que não vinha acreditando. Quando eu leio lá Isaías 55:9, que ele diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Eu tenho a certeza de que tudo aquilo que eu penso, que eu imagino, nada disso é válido, porque o Senhor, ele vê muito além, ele pensa muito além, e que tudo isso que nós estamos passando é sim por um motivo, e nem que seja esse motivo para nos fazer nos achegarmos mais a Deus. Nem que tudo isso seja para isso. É válido, é bom, é reconfortante saber que ainda assim o Senhor é conosco. E a única coisa que Ele pede é que nós busquemos, que nós clamemos, porque Ele vai responder. Eu sei que não tem sido fácil para alguns, assim como para mim não tem sido fácil. Eu sei que algumas pessoas têm tido pesadelos, outras têm tido crises de ansiedade, outras têm se desesperado, têm estado de uma forma melancólica. O medo tem tentado de todas as formas nos aprisionar. E aí é nesse momento que eu falo: clame ao Senhor, Ele vai responder. Por mais que você não tenha palavras, separe um momento, e que se é naquele momento as suas palavras forem as suas lágrimas, ainda assim o Senhor recolhe e te escuta. Ele sonda os nossos corações. Entenda que o Senhor, Ele não nos abandonou, Ele não te abandonará, Ele não te abandonará. Ele passa conosco nessa crise, Ele está mais presente ainda, se é que eu posso dizer isso. O Senhor, Ele não abandona. Então nós também não podemos nos deixar ser influenciados e abandonar o nosso relacionamento com Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Eu preciso buscar, para que isso que nós lemos aqui em Salmos 4, verso 3, a parte B, se cumpra, de que Ele responderá o nosso clamor, desde que eu clamar. Espero que você seja abençoado, espero que esse pequeno devocional faça com que você e eu entendamos de que nós precisamos nos achegar mais em Deus. Fiquem na paz, se cuidem e até breve.